que acontece no cérebro autista? O autismo sempre foi visto como um transtorno comportamental, um comportamento excêntrico, diferente dos outros. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, é uma fascinante variação do desenvolvimento cerebral que todos nós, em algum momento da vida, já experimentamos? Sim, você já passou por muitas coisas que um autista vive na sua vida. O autismo é um espectro, ou seja, as pessoas terão comportamentos e comorbidades variadas nesse transtorno. Porém, uma das causas matrizes dessa condição, mas não a única e principal, falando a grosso modo para ficar mais inteligível, é a mesma para todos: a falta de corte de neurônios primários e de desenvolvimento de neurônios necessários, tecnicamente conhecido como poda neural. Antes de entrarmos no tema, é necessário dizer que o que afeta o comportamento da poda neural é multilateral. E uma delas é a grande diferença no formato do cérebro de pessoas autistas, como bem explica a doutora Tracy Costa em sua conta no TikTok, mostrando a estrutura cerebral autista e comparando com pessoas típicas. Ela também cita Temple Grandin como referência nisso. Entretanto, muitos pesquisadores foram mais a fundo e buscaram compreender o que essa diferença cerebral causa em pessoas no espectro: a poda neural. A poda neural acontece com todo ser humano. Uma poda neural típica é um processo no qual o sistema cerebral do indivíduo está evoluindo. Então, ele não vai mais precisar de certas redes neurais. E essas conexões vão se desfazendo conforme o corpo cresce. No autismo, isso acontece de maneiras incomuns. Ao invés do cérebro desenvolver conexões específicas para a sua idade cronológica, que é motricidade, o ato natural de andar e se mover, manejar objetos, falar, entre outros, ele acaba não criando essas conexões. Ou até as cria, mas acaba as cortando, perpetuando conexões da fase de desenvolvimento de quando a pessoa era um bebê. Isso mesmo. No autismo, há uma falha no desligamento desses neurônios dos primeiros estágios da vida conforme o indivíduo cresce. Sabe quando um autista faz um movimento chamado flapping? Então, exatamente. Esse comportamento tem origem lá nos primeiros meses de vida. É um comportamento de uma fase bem específica dos 4 meses, quando o bebê bate os bracinhos como uma forma de demonstrar felicidade. Isso acontece quando ele recebe dopamina ao ver seus pais, cuidadores ou alguém indo brincar com ele. No autismo, falando de uma forma não técnica, essa conexão neural não é cortada, e a pessoa, quando se torna adulta, perpetua esse comportamento, o que caracteriza como estereotipia, até mesmo se feito na infância. Muitos autistas fazem estereotipias, como mexer no cabelo, tocar constantemente no rosto, bater palmas e apertar ou bater dedos das mãos e dos pés. Isso é um comportamento de redes neurais primárias, quando o bebê ainda não havia desenvolvido propriocepção, que é a consciência do seu corpo no espaço. O cérebro deles tem essas conexões neurais justamente para que eles desenvolvam essa consciência aos poucos, já que os bebês nascem com menos conectividade no córtex motor. No caso do autismo, infelizmente, grande parte nunca desenvolve essa propriocepção, ou então desenvolve pouco, especialmente em níveis severos ou moderados, fazendo com que aquelas necessidades neurais que comandam o comportamento específico do bebê continuam ali. E quando elas estão presentes em um indivíduo cronologicamente desenvolvido, é chamado de estereotípias. Esses comportamentos também são específicos de crianças recém-nascidas até os 4 meses de vida. E por fim, vamos falar sobre a sensibilidade sensorial, muito presente em indivíduos autistas. De fato, como a doutora Darcy diz, a área que comanda a parte sensorial se desenvolve de forma diferente. Entretanto, muitos especialistas dizem que essa diferença, na verdade, é que essa área específica parou de se desenvolver em algum momento da infância primária ou até não se desenvolveu, o que pode ser o que acontece nos níveis mais altos. Vamos lá. Segundo a literatura de grandes neurocientistas como Hebb, Kendall e os cientistas colaboradores como Perry e Pollard, disseram que, como parte do desenvolvimento evolutivo de milhares de anos, os bebês humanos nascem com uma conectividade neural muito forte nas áreas sensoriais. Isso acontece porque, até os 2 meses de idade, o bebê tem menos de 1% do córtex pré-frontal desenvolvido.
Isto é, ele não tem a capacidade de pensar, raciocinar, planejar e reagir de forma consciente com o ambiente. Então, como mecanismo de evolução, eles nascem com essas áreas sensoriais altamente sensíveis para que os estímulos sejam tão fortes a ponto dos bebês lidarem com eles de forma instintiva. Vamos destrinchar. Crianças recém-nascidas e nenéns não têm capacidade de aprender conscientemente as palavras e internalizar a linguagem como fazemos quando aprendemos outro idioma. Então, o córtex temporal, responsável pelo processamento auditivo, tem muito mais neurônios locais, justamente para que o bebê escute todos os sons e internalize de maneira inconsciente. No caso visual, há maior sensibilidade nessa área, porque os bebês ainda não têm a visão desenvolvida. Então, a sensibilidade ajuda ele a captar movimentos de forma mais eficiente para compensar a baixa visão. E o que dizer sobre a sensibilidade tátil, que nada mais é do que uma conexão muito forte no córtex sensorial, que faz com que o bebê sinta o que é ou não é confortável para ele encostar ou interagir, pois ele não tem capacidade de saber o que é necessário ele tocar ou não. Conforme o córtex pré-frontal se desenvolve minimamente, ocorre uma poda neural, na qual o cérebro entende que o indivíduo já conhece o espaço em que vive, então não precisa de tamanha sensibilidade. É aí que o autismo entra na história. Mesmo que o autista desenvolva seu córtex pré-frontal totalmente e pense, cresça e viva, esse mecanismo de defesa que faz os bebês interagirem com o mundo, causando essa hiperconectividade localizada nas áreas sensoriais, não é apagado, como acontece em pessoas típicas. Aí que ocorre um dos principais sintomas do autismo e mais recorrentes. O cérebro autista falha em apagar esses neurônios de desenvolvimento que servem para uma fase bem específica e deixa de criar conexões que o indivíduo precisa para sua idade cronológica.